motivo é esse daqui. Bom, se você não conhece, é o Silas Malafaia e o Lula. Você já parou para pensar o porquê o pastor Silas Malafaia está falando e se levantando contra o candidato Pablo Marçal? Talvez você deve estar com essa pergunta: por que o pastor Silas está se levantando contra o cara que é declaradamente cristão e segue princípios bíblicos? Bom, um dos motivos é exatamente esse: eles têm discordâncias teológicas, Pablo Marçal e Silas Malafaia. Porém, existe algo por trás disso, porque o candidato a prefeito que o pastor Silas Malafaia apoia é esse daqui, Ricardo Nunes, que, diga-se de passagem, é o mesmo também que Jair Bolsonaro apoia. Mas tem um problema nisso. Se o Silas Malafaia apoia o Ricardo Nunes, as coisas da minha cabeça, eu não sei da sua, não fecham muito bem. Ricardo Nunes é declarado, como está aparecendo no vídeo, oficialmente ele é declarado publicamente a favor do aborto. E o pastor Silas Malafaia, por ser cristão, ele é contra o aborto. Mas tem algo que me intriga ainda mais. Por que pastores sérios do Brasil, como Anderson Silva e pastor Eliseu Rodrigues, que são declaradamente, eles não concordam teologicamente com Pablo Marçal, eles estão apoiando publicamente o Pablo Marçal, enquanto o pastor Silas está batendo publicamente no Pablo Marçal? Bom, a resposta é clara. Silas Malafaia, ele já deixou de ser somente um pastor. Silas Malafaia, ele também é um político, ele é o único que ganha nessa corrida eleitoral, porque o medo real do Silas Malafaia e dos bolsonaristas, filhos do Bolsonaro e Bolsonaro, é somente uma: esse cara aqui ganhar a prefeitura de São Paulo e, obviamente, em 2026, concorrer para a presidência da República do Brasil. Mas o que me intriga ainda mais é entender por que o pastor Silas Malafaia está defendendo um cara que é declaradamente também, vamos ser sinceros, ele é do centro, mas centro de esquerda. Porque ele, alguns meses atrás, talvez você conheça essa daqui, a Marta Suplicy. A Marta Suplicy, ela é declaradamente PT. E ela, se eu não me engano, era uma das secretárias de Ricardo Nunes. Por incrível que pareça, essa mulher aqui, agora ela virou vice do invasor de terra Boulos. Ou seja, vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Boulos e Marta Suplicy declaradamente são PTs esquerdistas extremistas. Que, alguns meses atrás, Ricardo Nunes é candidato de Jair Bolsonaro, que é candidato do pastor Silas Malafaia, tinha como sua secretária Marta Suplicy, que é do PT. Que, diga-se de passagem, Marta Suplicy, igual eu te mostrei na foto, estou mostrando nessa foto aqui também. Diga-se de passagem, Marta Suplicy é aliada do Lula. Vamos lá. Marta Suplicy deixa a gestão de Nunes em SP após tratativas para ser vice de Boulos. Isso aqui, se você dar um Google, você vai achar. Ela rompeu com o Nunes para ser vice de Boulos. É engraçado que o pastor Silas Malafaia, ele fala muito sobre a democracia e bate muito no ministro Alexandre de Moraes, que, por incrível que pareça, né, tem certa ligação ali com o Lula, que Lula tem certa ligação com a Marta Suplicy, que é vice do Bolo, Marta Suplicy tem certa ligação com o Ricardo Nunes, que é de esquerda centro, que Ricardo Nunes é o atual candidato do Jair Bolsonaro, e o Bolsonaro tem como seu mentor, né, seu conselheiro, o pastor Silas Malafaia. Então volta um pouquinho a fita e para pensar. Deixe de ser alienado e fazer de políticos devotos e comece a pensar um pouquinho. Por que Ricardo Nunes e Marta estão juntos? Por que pastor Silas Malafaia está batendo em Pablo Marçal? Por que Valdemar da Costa Neto, que é presidente do partido do Jair Bolsonaro, foi acusado e condenado no Mensalão? Então assim, para pensar um pouco qual o real motivo do pastor Silas Malafaia estar batendo nesse cara. E eu não estou aqui para defender Pablo Marçal, porque se eu pudesse votar, eu votaria no Pablo Marçal. Mas a questão não é Pablo Marçal, a questão é entender o porquê um pastor de ovelhas está declaradamente contra um cara que é cristão, apoiando um abortista, que tem coligação com o PT, que tem coligação com o ministro Alexandre de Moraes, que tem ligação com o PT,
E isso vira uma confusão. Quem é você no meio de tudo? Você é esse boneco. Você é esse boneco que abraça o sistema sem entender o que é o sistema. Você é esse boneco que é manipulado pelo sistema sem entender quem é o sistema. Silas Malafaia, seu papel como líder desse país, como o Senhor te levantou para ser líderes de ovelhas, de respeito como pastor, mas da mesma forma que políticos têm feito da Igreja do Senhor um povo escravo mentalmente, quando o Senhor se posiciona contra um cara que é contra o sistema, o Senhor apoia o sistema. O Senhor apoia o sistema, a qual o Senhor luta tanto. Então para pra pensar, isso tudo aqui é um jogo de cintura que no final todos ganham, até mesmo o pastor Silas Malafaia. E por que eu tô falando sobre tudo isso? É nitidamente que a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de entendimento. E o meu papel aqui é para que você, esse pequeno boneco em meio de todo esse sistema, comece a pensar como um cristão deve pensar. Comece a votar e não devotar. Que a gente comece a entender qual é a real intenção dos pastores dessa nação que foi levantado por Deus para governar as ovelhas do Senhor. Então fica aí meu alerta, comece a pensar, saia desse devoto por Bolsonaro, saia dessa ambição por querer esquerda ou direita, porque o mundo jaz no maligno, não temos esperança nesse mundo, temos esperança em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.